uma atitude lamentável, uma atitude covarde, uma atitude maldosa. O Boto parecia um puxa-saco. Olha, um horror. Mas nessa circunstância, da forma que foi feito, é um vexame. Pô, que trairagem, né, cara? Caramba, o cara tava do lado do cara esse tempo todo e tava conversando com outro treinador. Absurda a demissão do Felipe Luiz. Uma injustiça, uma traição. Depois da demissão de Felipe Luiz, o Flamengo virou o centro das atenções. A mídia ficou em choque e os principais comentaristas do país não pouparam críticas à diretoria rubro-negra. Galvão Bueno, Casagrande e outros nomes do esporte mandaram a real na lata, sem rodeios. Se liga aí no que eles falaram, porque o clima esquentou de vez nos bastidores do Mengão. Eu tenho certeza que não vou falar só para os torcedores do Flamengo. Vou falar para todo mundo que gosta de futebol e que acompanha. Alguns vão dar suas respostas. Mas eu estou pasmo. Eu estou passado. Eu estou triste. Eu estou surpreso. Escolham aí o termo que quiser. Pelo que foi feito com o Felipe Luiz no Flamengo. Feito por duas pessoas. Pelo presidente do Flamengo, o BAP, que se diz tão apaixonado pelo clube, mas que muitas vezes passa do limite. Fala muita besteira e faz muita besteira. E depois, pelo diretor esportivo, um português chamado Boto, porque ele deve ter comunicado ao Felipe e era a responsabilidade dele encaminhar isso. Terminado o jogo no Maracanã, 8-0, não interessa para cá, era contra o Madureira, o Flamengo se classificando para mais uma final contra o Fluminense. Deixaram o Felipe Luiz dar entrevista coletiva, depois que a torcida vaiou e xingou, dar entrevista coletiva, sangrando na entrevista coletiva, e a 1h da madrugada, numa sala fria do Maracanã, devem ter dito a ele, porque tem até, quem sabe, o que foi dito. Olha, você, muito obrigado pelo que você fez, mas você não é mais o técnico do Flamengo a partir de amanhã e as cláusulas contratuais serão, então, encaminhadas. Com um cara, ídolo como jogador, campeão da Libertadores e tantas outras coisas como jogador, e que no ano passado ganhou todos os títulos possíveis e imagináveis. Mas isso não se faz nem com um treinador incompetente, quanto mais um treinador da qualidade do Felipe, do caráter do Felipe e do futuro que certamente ele tem. Olha, me faz lembrar quando o Flamengo fez parecido com o Dorival Júnior, que vinha de título, ficou sabendo que estava demitido pela imprensa. E no lugar dele entrou o Vitor, nem lembro o nome dele, nem quero lembrar. Tinha dado um golpe no Corinthians, porque saiu do Corinthians dizendo que a sogra estava doente, ele precisava cuidar, e foi passar carnaval na Bahia. Já estava contratado pelo Flamengo. Foi contratado antes do Dorival saber. E é claro que agora aconteceu a mesma coisa. Porque se demitiram o Felipe a 1h e logo de manhã já estavam anunciando o Léo Jardim, mais um português, contratado por um português, que é o Boto, para ser o novo técnico do Flamengo. Bom técnico, fez um belo trabalho no Cruzeiro, mas saiu do Cruzeiro dizendo que não queria mais dirigir clubes brasileiros. Uma atitude lamentável, uma atitude covarde, uma atitude maldosa e uma atitude que bota muito claramente o caráter das pessoas que tomaram essa atitude. O Boto parecia um puxa-saco do Felipe. Quando o Felipe andava no campo, ele andava junto para aparecer nas imagens, falava dele, falava bem. E agora, seu Boto, peça demissão, tome vergonha na cara e vai embora. É o mínimo que ele poderia fazer. Olha, um horror o que foi feito. Futebol, demitir técnico é normal. Tão normal quanto a gente beber água. É normal, infelizmente. Mas nessa circunstância, da forma que foi feito, é um vexame. Vocês querem saber mais? O que é mais duro? Garanto que esse BAP não pensou. Garanto que esse Boto não pensou. Sabe que dia que eles fizeram isso? A demissão e a contratação? No dia do aniversário do Zico. Tem coisa pior? Tem falta de respeito com o Flamengo e seu maior ídolo, Zico, do que isso? Felipe, vá com Deus, siga. Você vai ser muito bom e muito importante no Brasil e na Europa.
Só lamento. Olá, pessoal, vou direto ao assunto, tá? Absurda a demissão do Felipe Luiz. Uma injustiça, uma traição, uma ação pelas costas do treinador. A dupla BAP e Boto demonstram a soberba dessa direção do Flamengo, demonstram um trabalho antiético, né? Antiético e de falta de respeito com o profissional. Pelo que eu li, os colunistas que escreveram e que eu vi na televisão, eles já estavam negociando com o ótimo treinador Leonardo Jardim durante a renovação do Felipe Luiz. Então, enquanto o Felipe negociava ou estava criando dificuldade para renovar, eles já estavam trabalhando com o Leonardo Jardim, que já está aí no Brasil, já está aí para negociar, para fechar negócio e já assumiu o Flamengo. Cara, é uma falta de respeito gigantesca com o profissional. É tratar o Felipe Luiz como nada, depois de ter ganho a Libertadores e o Campeonato Brasileiro do ano passado. Não faz nem 2 meses que o time profissional, os principais jogadores, estão jogando. Por causa de um erro de estratégia, de achar que a equipe sub-20 bastaria para se classificar para as finais do Campeonato Carioca, enquanto os profissionais, os principais jogadores, fariam uma preparação física mais adequada, uma preparação técnica melhor e também um trabalho psicológico. Mas, de repente, tudo começou a dar errado e foram buscar os profissionais no meio do trabalho, sem estar em condição física aceitável para se jogar uma partida profissional, a técnica também, principalmente o psicológico. Eles não estavam preparados para voltar para jogar naquele momento. O trabalho era para jogar depois de 10, 15 dias. E agora, depois de uma vitória de 8-0 contra o Madureira na semifinal, já havia vencido por 3-0 o primeiro jogo, foi para a final do Campeonato Carioca, eles demitiram o Felipe Luiz. O treinador foi demitido depois de uma goleada de 8-0. É a pura representação da falta de ética profissional, tanto do Boto como do presidente BAP. Né? Parece que eles representam, eles representam a soberba de comportamento desse Flamengo atual. Para mim foi um erro, não foi justo, foi traiçoeiro, foi pelas costas, e o pior, o Felipe Luiz nem imaginava que isso estava acontecendo. Vão contratar o Leonardo Jardim, ótima contratação, ótimo treinador, fez um trabalho excelente no Cruzeiro, também saiu do Cruzeiro no final de 25 de uma forma muito estranha, depois de um trabalho muito bem feito. Ele não tem nada a ver com isso. Ele foi procurado, é um treinador que não estava trabalhando e começou a conversar. Agora, BAP e Boto simplesmente se comportaram de uma forma amadora, de uma forma antiprofissional e antiética. Você é uma pessoa fantástica. Não acredite no futebol, especialmente agora que você é treinador. Quando jogador, as pessoas te toleram. Quando jogador, as pessoas te toleram, porque não podem muitas vezes te mandar embora e você é um ativo para o clube. Quando treinador, você é descartável. Você é descartável. É a sua primeira experiência como profissional, né? E espero que você tenha aprendido nessa lastimável experiência, né? Aprenda isso, por favor, não confie em ninguém. E aí o dia a dia era um pouco mais complicado em relação a isso. Dizem, né? Eu estou falando informações, que o Felipe era muito centralizador em determinadas ocasiões, em determinadas posições. E aí eu acho que a questão do treinador, que tem que tomar as decisões, tem que mostrar a hierarquia. E tem gente que gosta e tem gente que não gosta no futebol. Todos vocês aqui, você, Plihal e o Pedro, trabalharam e trabalham com futebol há um bom tempo, conhecem o ambiente. E nós, eu e o Zinho, nós talvez conhecemos um ambiente diferente de vocês, porque é o do vestiário. E o Zinho sabe exatamente que eu estou falando. E em cima disso, pela ótica do jogador, do ex-atleta no caso de vocês. Tetra, como é que você imagina que daqui em diante os jogadores olhem para o José Boto? Só um minutinho, desculpa. Eu vou jogar só uma pimentinha. Vai açucarar. Vou jogar uma pimentinha pra você aí. Não foi o José Boto que, quando deu entrevista, falou que não ia conversar com ninguém, que as informações não iam ser vazadas e o caramba. E ele não conversava com jornalistas? Depois, né, a gente ficou sabendo, não foi ele? Eu vi assim, na chegada no campo, sempre estava do lado do Felipe Luiz, a chegada no estádio, sento ali próximo. O Felipe Luiz deu declaração que tem reuniões toda semana, tanto com ele como o BAP, que está aparecendo aí. Então é claro que os jogadores, que trairagem, né, cara? Caramba, o cara estava do lado do cara esse tempo todo e estava conversando com outro treinador. E fica aquela coisa, que estava uma pergunta aí. Com um 2025 perfeito, por que
que em 2 meses muda isso. Ah, porque o time não está jogando bem? Qual é o time que está voando? Foi falado do Fluminense aí, que é um time organizado, muito determinado, mas que não é o líder do Campeonato Brasileiro. Ganha a Taça Guanabara com o melhor número de pontos, mas a maioria dos times fica com o time alternativo. Agora é que vamos ver, a decisão é a final. Passa pelo Vasco raspando, no sufoco. Eu quero dizer assim, que olhando para o Brasil, qual é o time que você... O Palmeiras agora que deu uma encorpada. Mas há pouco tempo o Abel estava sendo cobrado, ainda mais quando tomou de 4-0 para o Novo Horizontino. Então não tem. Então eu não vejo uma explicação. Eu acho que assim, vai jogar a final contra o Fluminense, perde, jogando muito mal, sem poder de reação, pode até crescer isso. Mas se o Boto tem uma gestão tão profissional, tão experiente como é na Europa e tudo, ele na Europa nunca ia demitir um treinador do jeito que foi demitido o Felipe Luiz. Um treinador que ganhou. Tu imagina o Guardiola no Manchester City. Ganhou tudo. Qualquer outro treinador aí que ganhou tudo no ano anterior, se começa o ano mais ou menos na Premier League, na La Liga, vai mandar embora logo o treinador? Desses times, desse potencial. O Flamengo é o time de maior potencial nesse momento sul-americano. De grana, de elenco, de tudo. Eu acho que a gestão dele foi ruim nisso tudo. Se ele é o cara que é o da confiança que veio para fazer essa gestão toda, o presidente do Flamengo atropelou a vontade dele, se é que ele falou isso pro Felipe Luiz. Olha, eu não queria, mas eu não consegui convencer. Quero até acreditar nisso, que de repente ele tentou convencer o BAP. Não, espera, calma e tudo. E é legal ele, de repente, dar essa entrevista, falar. Porque se ele não assumir essa responsabilidade, é de um amadorismo. E aí, galera, o que vocês acharam das opiniões da mídia sobre a demissão do Felipe Luiz? Será que a diretoria do Flamengo vacilou ou fez o certo? Deixem aí nos comentários a sua opinião, porque o debate tá pegando fogo. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do mundo da bola. Tamo junto e até o próximo vídeo.